O deputado Reinaldo Stefanes, da tribuna da Câmara, lembrou que um dos motivos para instalar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro é para investigar as prisões ilegais que vêm ocorrendo no Brasil ao arbítrio do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado disse: "Eu queria me ater a algumas prisões que ocorrem no Brasil e que eu considero ilegais. Primeiro, a do Daniel Silveira. Ele foi preso e condenado a 9 anos por um vídeo. Nem pessoa que mata no Brasil pega essa sentença. Infelizmente, ao perder a eleição para senador no Rio de Janeiro, no dia seguinte ele foi preso, sendo que havia recebido um indulto, uma graça do presidente Bolsonaro para o seu teórico crime, e está preso indefinidamente. O que eu vejo, a minha opinião, é que por ser desafeto do ministro Alexandre de Moraes, ele foi preso. O ministro usou o poder do seu cargo e a força do Estado para prender um desafeto." Stefanes deu ainda outro exemplo. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Brasil, delegado de Polícia Federal de carreira, ex-diretor-geral da Polícia Federal, era secretário de Segurança do Distrito Federal e estava em férias no dia 8 de janeiro, quando houve aquelas depredações em Brasília, aquele ato triste, e está preso há 3 meses, sendo que tem endereço fixo, não é um criminoso e não tem nenhum julgamento. A prisão preventiva é para a pessoa não atrapalhar o processo, mas eu acho que isso já passou do ponto. O deputado afirmou que, se há dúvidas sobre alguma possível omissão de Anderson Torres, elas poderiam ser esclarecidas pela CPMI. Ele apontou: "A visão que eu tenho é de que muita gente do governo foi omissa, como o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, foi omisso no mínimo, assim como muitas outras pessoas, porque realmente dentro do palácio e dentro dos órgãos públicos havia pessoas infiltradas. Eu acho que a CPMI seria fundamental para mostrar ao Brasil que isso foi armado." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, sem individualização de condutas nem acesso ao devido processo legal. Algumas centenas ainda estão presas e milhares sofrem com medidas cautelares inventadas pelo ministro, com limitações às suas liberdades e a seu patrimônio. Os excessos do ministro não são recentes. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro, que tem a responsabilidade de promover o controle dos atos de ministros de cortes superiores, segue inerte, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Em inquéritos nas cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas ou até mesmo por empresas concorrentes, acompanhados de listas de desafetos a serem perseguidos, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira
tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confiscos, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, candidato ao STF, segundo a velha imprensa, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A medida se soma a outras já tomadas contra o jornal, como a apreensão de todos os equipamentos a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputada Beatriz, muito obrigado pela ajuda. Eu queria me ater a algumas prisões que ocorrem no Brasil, que eu considero ilegais. Primeiro, do Daniel Silveira. Ele foi preso, condenado a 9 anos, por um vídeo. Nem pessoa que mata no Brasil pega essa sentença. Infelizmente, ao perder a sua eleição para senador no Rio de Janeiro, no dia seguinte ele foi preso. Sendo que ele teve um indulto, uma graça do presidente Bolsonaro para o seu teórico crime. E está preso indefinidamente. O que eu vejo, a minha opinião, é que por ele ser desafeto do ministro Alexandre de Moraes, ele foi preso. Ele usou o poder do seu cargo, a força do Estado para prender um desafeto. Além disso, o Anderson, o ex-ministro do Brasil da Justiça, delegado da Polícia Federal de carreira, delegado-geral da Polícia Federal, era secretário do Distrito Federal de Segurança, estava em férias no momento do dia 8 de janeiro, quando houveram aquelas depredações em Brasília, aquele ato triste, e está preso há 3 meses, quando ele tem endereço fixo, não é um criminoso e não tem nenhum julgamento. A prisão preventiva é para a pessoa não atrapalhar o processo, mas eu acho que já passou do ponto. Quando eu acho até que a CPI que está sendo proposta e que a princípio vai ser lida na semana que vem pelo senador Rodrigo Pacheco, esclareceria até se ele foi omisso ou não, porque a visão que eu tenho é de que muita gente do governo, o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, foi omisso, no mínimo, e muitas outras pessoas, porque realmente dentro do Palácio, dentro dos órgãos públicos, haviam pessoas infiltradas. Eu acho que a CPI seria fundamental para mostrar ao Brasil que isso foi armado. Muito obrigado. Eu fico me questionando assim, rapaz, o que é que esse governo, o que é que o PT tem contra a ordem? Porque é uma coisa tão flagrante, escola cívico-militar eles não querem.
O veto 46, que o senhor nos alertou agora aqui, eu lhe agradeço, né, que deve estar na pauta já está na pauta já no dia 18, terça-feira, junto com a CPMI, que ninguém sabe se vai acontecer, porque o movimento, o governo não quer, porque esse mesmo governo não quer investigar, ele que se diz vítima. Eu nunca vi uma vítima não querer investigação. Exatamente. São os que querem investigar o que aconteceu. Olha a narrativa, está muito claro. E agora eles querem amordaçar os policiais militares quando tiver alguma manifestação, alguma desordem, querem intimidar. O que é que eles têm contra a polícia? Ou eles têm ligação com crime organizado? São perguntas que é dedução lógica, até porque teve aquele cara do PCC, né, que numa delação falou, numa interceptação telefônica, disse que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Aí você começa a ligar as coisas e é assustador. É assustador. Onde é que nós estamos? Será que o Estado brasileiro vai se prestar a isso, onde tem a maioria de um povo de bem? Mas se fala em liberação de droga? Se não, aí o senador Estiro está dizendo, eles falam em liberação de droga, eles falam em liberação, tudo de ruim. Tudo de ruim, gente, pelo amor de Deus. Onde é que a gente está? E querem calar quem pensa diferente. Porque o discurso já do ministro Flávio Dino, falando, relacionando com os atos do dia 8, que a narrativa está querendo dizer que foram pessoas perigosíssimas da direita. Mas cadê os infiltrados? O senhor fez uma pergunta boa. Será que é por isso que o governo Lula decretou o sigilo das imagens? Para não ver que lá na Papuda não estão os infiltrados? Que o senhor foi lá visitar e disse que não viu? Perguntou pelos infiltrados? O que é que quer esconder da gente? A narrativa. É por isso que estão, segundo a imprensa, segundo parlamentares, estão oferecendo emendas para deputados retirarem as suas assinaturas, estão oferecendo cargos. Que medo que eles têm disso, gente? Está muito na cara, né? Então, senador Exalci, conte comigo, estaremos juntos para manter o veto que o governo quer derrubar, um veto 46, é bom que a população entenda e comece a se mobilizar, que é para amordaçar aí, para algemar a polícia. Será que é por isso que a guarda presidencial, segundo a ABIN, que foi informada, né, 48 órgãos federais, que o objetivo dos atos seria destruir fisicamente a Praça dos Três Poderes, será que é nessa filosofia do PT que eles liberaram a guarda, o efetivo, não quiseram reforço? A Força de Segurança Nacional não quiseram, 2 dias antes já sabiam e deixaram quebrar para ter essa narrativa?